Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, programa que todo domingo vai ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil, procurando mostrar o que é o poder público privado por dentro e por fora. Mostrar através das personagens, das pessoas que dirigem o poder público e privado no Brasil, como é que eles se comportam, inclusive de trás dos bastidores, que nós conhecemos aquilo que a imprensa apresenta. E estamos aqui com um caro amigo Ronaldo, que está com um grupo de idealistas do Brasil procurando fundar um novo partido, Ordem e Progresso. Ordem e Progresso. E baseado em aspecto que, quando nós conversamos, e por isso eu o convidei para o nosso programa, me parece extremamente importante. O que todos os brasileiros têm sentido ultimamente é que o poder político brasileiro não está oferecendo a confiabilidade, a tranquilidade que o povo gostaria de ter. E os casos que vão explodindo de corrupção aqui e lá faz com que a imagem esteja absolutamente desfigurada perante a sociedade. O Ronaldo, com um grupo de amigos, decidiu preparar e está trabalhando nesse sentido um partido, usando a bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, procurasse recuperar os valores. Temos que acreditar na pátria, nos valores. E quando ele me contou que esses eram os objetivos, disse, vamos fazer um programa Anatomia do Poder, eu acho que há necessidade de começarmos a trabalhar por valores. E ele vai me contar como é que está fazendo, como é que foi a origem, como é que o grupo começou a se reunir, as ideias que têm surgido, e principalmente a partir da DESE, que me parece. Meu caro Ronaldo, quero que o telespectador conheça um idealista, um patriota, um cidadão brasileiro que, enfim, mais do que ficar nas críticas estéreis de rodas de amigos, pretende fazer alguma coisa. Mostrar que, como cidadão, há necessidade de ação. Gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores como é que você está preparando e como é que vocês estão fazendo e a origem do movimento. Tá certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senhor pessoalmente, né? Tenho um enorme carinho, admiração, afeição por todos os motivos para o senhor, né? E nós nos conhecemos já de da DESG, do INCOR, né? Trabalhei alguns anos no INCOR também. Enfim, e sempre fui médico. Porque a sua profissão é médico. Médico, né? Eu sou médico. Sempre fui médico. Agora eu tenho uma formação de política e estratégia, que foi, na realidade, o INCOR que me mandou fazer isso, né, em 1988. Fazer um curso de política e estratégia, de formação de lideranças e tal. E foi aí que o germe dessa atividade que eu estou exercendo agora voltou a aflorar, né? Então, durante todos esses anos, eu me dediquei a cuidar de pacientes. Acontece que, em 2006, naquela noite fatídica em que centenas de pessoas foram assassinadas no estado de São Paulo, o estado foi paralisado, né? Aquilo me chamou muita atenção. Eu estava afastado dessa atividade política, estratégia, enfim. Mas para quem estuda política e estratégia, o senhor é um professor emérito disso, né? Sabe muito bem que você consegue enxergar nas sombras, né? Alguma coisa que esteja errada, mas que você não sabe exatamente o que é. Isso me fez voltar para a Escola Superior de Guerra, na DESG, aqui em São Paulo, Associação dos Ex-Guianos, e comecei a tomar pé novamente do que estava acontecendo com o Brasil, o que estão fazendo com o Brasil. E lá dentro me foi solicitado que montasse um grupo de estudos sobre a conjuntura nacional do país já naquele ano. E nós nos unimos com algumas pessoas, né, associados e pessoas de fora. Isso foi um grande mérito do Dr. Adalto Roqueto, que é o delegado do Estado de São Paulo, que abriu as portas da entidade, que sempre foi uma entidade hermética, abriu as portas para a sociedade e ali várias pessoas, diferentes segmentos da sociedade se aproximaram. E nós montamos esse grupo de estudo. Nunca imaginávamos que fosse culminar nisso que nós estamos fazendo agora. Nosso objetivo era única e exclusivamente levar as informações que nós detínhamos para o seio da sociedade. Em um determinado momento, nós procuramos um partido político, porque acreditávamos que a nossa linguagem
era uma linguagem muito rebuscada, uns conceitos muito fortes, sólidos, e que a população não tem o treinamento para absorver isso. E que um partido político seria capaz de transformar essa linguagem para que a população entendesse. Porque a população sabe, né, professor? A população é inteligente, as pessoas subestimam o povo, né? Eles sabem que está acontecendo alguma coisa errada, mas não sabem por quê, nem quem, nem como. Essa é a realidade que a gente, depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu tenho percebido, né? Eles sabem que tem alguma coisa errada, mas não conseguem decifrar. Procuramos um partido que é um lugar onde existe essa possibilidade de ter um contato direto com a população. E aí nós fomos atacados, sofremos um ataque ali, uma traição, e nosso trabalho de 1 ano e meio foi perdido. Nos reunindo, e nesse período foram sendo agregados várias pessoas, outras entidades, enfim, quase 30 entidades pelo Brasil, entidades patrióticas, foram se aproximando, as lideranças, né, foram se aproximando de nós. E numa das reuniões falamos, bom, então nós temos que fazer o seguinte, vamos nós fazermos um partido aos modos daquilo que a gente acha que vai de acordo com os anseios da população, né? E aí fomos conversando e surgiu a ideia, então, de nós fazermos esse partido. Ele é fundamentado em 6 princípios: democracia, paz social, soberania, integração nacional do povo, manutenção da integridade do território e progresso. Esses são os pilares do partido. E quem sustenta esses pilares são as expressões do poder da nação, né? Qualquer nação, se nós formos fundar hoje a Iveslândia, a Iveslândia terá que ter 6 expressões de poder, que a população deve conhecer. As expressões de poder de uma nação: a expressão política, a expressão econômica, a expressão militar, a expressão científico-tecnológica, ambiental e a psicossocial, onde ali se encontra segurança, saúde, educação, transporte, moradia, né? Então, essa é a base do nosso partido. Mas olha, Ronaldo, você sabe que me impressiona muito bem? Você sabe que eu sou professor da Escola Superior de Guerra. Claro. Aliás, deram um título aí, depois de alguns anos, de conferencista emérito da escola. E a escola foi fundada pelo Cordeiro de Farias com esse intuito. Quer dizer, já que temos que ter uma estratégia nacional para conhecer os grandes problemas, as grandes soluções, toda a Escola Superior de Guerra, naquele seu curso, digamos, mais abrangente, que é dos estagiários, que são aqueles que vão ser diplomados. Todo ano eu tenho, inclusive, oficiais de outros países participando da Escola Superior de Guerra. Era criar esse ambiente, e foi a ideia do Cordeiro de Farias, de preparar pessoas que estão habilitadas, competentes, para levar o país com valores de um lado e competência de outro, a fim de que se possa. E a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, daqueles a qual o amigo pertence, a DESG de São Paulo, ela traz toda essa filosofia que o Cordeiro de Farias colocou na Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro, lá na Praia Vermelha. E tenho a sensação que essa preocupação, entende, e que determinados governos pretenderam enfraquecer o pensamento da escola. A Escola Superior de Guerra, quando foi criada, foi para ser o grande facho de iluminação daqueles que têm vocação política para exercerem bem o poder. Perfeito. Ela começou a perder um pouco em função, não tem que ser as bases. E o que nós vimos foi o seguinte: uma entrada da corrupção no país, porque no momento que você perde valores, perde referencial, perde o norte, não tem estratégia, não tem tática para chegar a uma estratégia, termina, evidentemente, levando ao caos. E o caos vão aqueles que vão lá para aproveitar. Eu quero ser político, eu vou ganhar dinheiro. Eu quero ser político, eu vou aproveitar. Quero ser político, eu vou ficar rico. Eu quero ser político, eu vou ter poder. E não, eu quero ser político, eu quero servir a nação. Então, eu acho que isso que você está pretendendo e que vocês estão pretendendo é algo que, efetivamente, a nação precisa. Um grupo de idealistas que possam levar o Artigas, com um pequeno grupo,
conseguiu separar a província cisplatina e criar a República Oriental do Uruguai. Na prática, o que nós estamos precisando é um pequeno grupo capaz de vender essas ideias. Patriótico. Não nacionalista. Não nacionalista. Patriótico. Até porque, quando você fala em ideologias, as ideologias elas são abrangentes. John Rawls, aquele grande justo filósofo de Harvard, ele dizia o seguinte: as teorias não abrangentes são democráticas, porque elas admitem a convivência com outras teorias, desde que o ideal seja fazer com que a sociedade possa ser uma sociedade harmônica. Então, eu posso divergir de você, mas se nós dois tivermos os mesmos princípios de servir. Agora, as teorias abrangentes, que são as ideologias, e a ideologia é uma deformação das ideias, essas aí, por serem abrangentes, querem impor. E querem usar as suas ideologias como uma forma absoluta de ver uma verdade e terminam não respeitando os valores da sociedade. Então, essas ideologias dominantes, grande parte dos ideólogos são, na verdade, aproveitadores. A minha ideologia é tirar vantagem em tudo, a lei Gerson aplicada na política. Eu considero que o trabalho que vocês estão fazendo é muito bom e nós vamos continuar a falar no segundo bloco, porque os meus amigos de trás da câmera já me sinalizaram que o tempo desse bloco terminou. Vamos continuar falando sobre essas ideias no segundo bloco. Tá certo. Vamos aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu caríssimo amigo Ronaldo, que é um dos coordenadores desse partido de cidadãos e patriotas, de verdadeiro civismo que está buscando fundar, que é o Ordem e Progresso. Mas ele é médico e no intervalo nós conversamos um pouco sobre um assunto que é interessante, que eu mesmo desconhecia e que acá você disse que na literatura médica chama-se fenômeno do Lázaro. Antes de continuarmos a falar sobre política, explique ao telespectador, que é uma curiosidade interessante. Eu nunca tinha passado por essa experiência, nem conhecia esse fenômeno. Depois que aconteceu foi que eu fui na literatura verificar, estudar. O fenômeno de Lázaro é quando um paciente é dado como morto e depois de algum tempo ele volta às condições fisiológicas normais, né? Nós tínhamos operado um paciente que já era a 5ª cirurgia no coração, uma coisa bem complicada. E no final estava tudo perfeito, já ia para a UTI. De repente ela teve uma complicação com um catéter, aí começou a sangrar, aí parou, teve uma parada cardíaca. Aí tentamos reanimar durante 50 minutos e infelizmente não voltou. Bom, eu já tinha dado por perdido, ficamos o dia inteiro operando o paciente, uma 5ª cirurgia no tórax. Bom, estava tudo perdido, sem oxigênio, coração parado, eletrocardiograma sem nenhuma batida. Eu já estava preenchendo o atestado de óbito, sentado na minha mesa, né, dentro da sala cirúrgica. De repente, a moça da limpeza entrou na sala, já tinham tirado tudo, todo mundo tinha ido embora, o anestesista já tinha ido embora, e eu estava sozinho ali. A moça da limpeza já estava recolhendo o material, olhou no monitor e falou: doutor, acho que o coração voltou a bater. Aí eu olhei, 20 de frequência, 40, 50, 70, 80... Fui lá correndo, me pus a pressão, 12 por 8, liguei o oxigênio novamente, mas essa senhora voltou a acordar na UTI. Verdadeiro milagre. 8 minutos de parada cardíaca. Sem oxigênio, sem nada. É inexplicável. Na literatura não consegue explicar isso. Tem suposições e tal, mas ninguém consegue explicar. Eu acho que... Você viveu isso. Eu vivi isso, né? Nosso amigo, acho que deve ter convênio com ele. E diga uma coisa, Ronaldo, voltando ao nosso programa, e eu achei interessante contar isso, porque eu desconhecia o fenômeno. Voltando ao partido, o grupo que você tem hoje são quantas pessoas aproximadamente? Qual é o perfil de profissionais liberais, empresários? Todos, professor. Nós não temos políticos. Nós não temos nenhum político no partido. E nem desejamos. Não por desprezo. Muito pelo contrário. O senhor, melhor do que eu, sabe que em todos os partidos
Até no Partido Comunista, que nós somos contrários ao comunismo, porque o comunismo não está ligado às liberdades. A liberdade, principalmente a democracia. Só vive, que as chamadas teorias abrangentes do Rawls só vive em função da ditadura. Só há uma ideologia que é... Mas mesmo assim, ali existem pessoas muito patriotas, né? Pessoas muito boas que querem o bem do Brasil, né? Então nós não discriminamos ninguém, nem sexo, nem cor da pele, nem raça, nem religião, nem nada. Mas não desejamos que venham políticos, porque aí haveria uma interferência com a qual nós não gostaríamos de trabalhar. Nós queríamos criar uma coisa nossa, da população mesmo. Então nós temos sindicalistas, nós temos professores universitários, temos profissionais liberais, médicos, dentistas, engenheiros, advogados, temos temos metalúrgicos, temos pastores. É um partido da população, é do povo, é um partido do povo. Por que isso? O senhor deve ouvir muito isso e a gente vê nos meios de comunicação, né? As elites. O que é a elite para nós? Faz parte da elite do seu país todo e qualquer cidadão capaz de promover mudanças sociais. Claro. Elite não é ninguém que está na revista Caras, não é ninguém que está na revista Veja, não é que tem ninguém que é um multi-empresário, um mega empresário. Não é isso a elite de uma nação. Uma nação que quer ser uma nação soberana tem que participar da elite dela um indivíduo que seja capaz de promover a nação, né? E não esses conceitos que a gente ouve na televisão. A nossa doutrina vinda da Escola Superior de Guerra, que a população não desconhece, milico, militar, não sei o quê, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa é uma doutrina que todos os grandes políticos nos últimos 60 anos passaram por ela. Por quê? Porque era a única escola de política estratégica que nós tínhamos, não é verdade? Agora existem algumas outras, mas até então era a única escola. Então, políticos de todas as vertentes passaram por ela, né? Então, é isso que nós desejamos. Nós desejamos que a senhora, o senhor, o jovem, se levantem, saiam da zona de conforto. Tem que cobrar a população. E o nosso partido, tem duas maneiras de você chegar ao poder. Se você quer ter um partido sério, ele tem que ter por objetivo a chegada ao poder. Esse é o objetivo de qualquer partido sério. Existem partidos, talvez, que tenham outros objetivos que a gente desconheça. Mas um partido que queira realmente fazer alguma coisa em benefício da nação e do povo, ele tem que almejar o poder. Hoje em dia, no Brasil, existem duas formas. Ou através da força, da revolução, em suas diferentes formas, ou através do escrutínio, do voto. Através do voto é difícil, não é fácil, é por onde nós estamos indo. Mas nós somos um partido revolucionário também. Somos revolucionários. Por quê? Porque nós temos um método revolucionário. Nós temos um professor que foi da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele tem um método de planejamento regional que já foi feito um projeto piloto numa cidade do Vale do Ribeira. Em 3 anos, professor, ele implantando a metodologia de desenvolvimento regional, ele triplicou a renda média per capita do cidadão daquela cidade. E no feriado de 15 de novembro, nós ficamos confinados aprendendo a implantar esse método. E a nossa ideia é, o partido chegando ao poder, a gente utiliza esse método para promover o desenvolvimento. Hoje a senhora, o senhor, o estudante, percebe que tem muita dificuldade na resolução dos seus problemas do dia a dia. Por quê? Porque das 6 expressões do poder que nós já falamos, o que a gente vê nos meios de comunicação? Uma tendência enorme, de 90% do tempo, nós falarmos sobre uma só das expressões, que é a expressão econômica. 90% do tempo o problema é a expressão econômica. A expressão econômica ela é ligada a taxas e índices. As outras expressões, científico-tecnológica, militar, política, psicossocial e ambiental, elas são ligadas à ética.
Por isso que elas são menosprezadas. E por isso que o senhor patina, o senhor não consegue desenvolver, porque as outras 5 é que promovem o desenvolvimento de uma nação. A econômica só promove o crescimento. O desenvolvimento tem que ser as outras 5, e elas estão sendo subjugadas. É interessante, você fez uma observação, Ronaldo, que me fez lembrar, na década de 50, 60, os 2 principais autores de science fiction eram o Isaac Asimov e o Arthur Clarke. Arthur Clarke tem um livro que eu não me lembro bem o título, mas eu tenho a impressão que além de todo o planeta azul, além do horizonte, mas era só sobre viagens espaciais. E ele contava uma história, um dos contos, são diversos contos. Um dos contos era um planeta em que habitantes da Terra, há coisa de 800 anos atrás, tinham ido para lá quando achavam que a Terra iria ficar inabitável. E eles formaram uma civilização perfeita. E quando chegou uma nave da Terra mostrando que a Terra não tinha desaparecido, encontraram em pleno desenvolvimento. Uma Constituição funcionando, sem guerra, sem nada. E na Constituição tinha um dispositivo que dizia o seguinte: só pode exercer o poder aquele que não quiser exercê-lo. E quem quisesse exercer tinha ambição e não seria um bom governante. Isso me lembrou, quando você estava falando, eu vou ver se localizo o nome do livro, porque vale a pena ler. E a paz era absoluta, porque eles iam vendo pelo trabalho dos cidadãos, aqueles que tinham na vida privada exercido bem a sua atividade, e eles iam buscar. E quem quisesse fazer política pessoal era imediatamente afastado. Porque eles escolhiam em função do papel. Então é praticamente o que vocês estão fazendo. Meu caro Ronaldo, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu faço para você responder em 30 segundos uma última pergunta. Quando vocês acham que estarão preparados para entrarem com o pedido? Nós tivemos a nossa segunda assembleia no sábado, agora, e criamos como o Cláudio Coutinho falava, um ponto futuro, lembra? O senhor que gosta de futebol. Lembro. 1978. Isso, exatamente. Então, o nosso ponto futuro em relação a isso seria o ano de 2016. Agora, nós estamos com um problema sério. Já é a 4ª vez que nós encaminhamos a documentação correta para a Receita Federal e eles negam o nosso CNPJ. Nós vamos ser obrigados a entrar com um mandado de segurança, eu acredito, porque é uma legislação meio estranha. Para você retirar o CNPJ, você precisa registrar a diretoria no Superior Tribunal Eleitoral. Para registrar a diretoria, eles exigem o CNPJ. Então, é uma coisa meio estranha, né? Mas, enfim. Vocês calculam em 2016 sai nosso trabalho é para isso. Nós já estamos com representantes em 19 estados. Que bom. Alguns incipientes ainda, óbvio, né? Nós não temos financiamento, também não queremos compromissos, nós estamos fazendo com as nossas economias, da nossa família, enfim, dos nossos amigos que não estão ajudando, estão trabalhando, né, junto, enfim. Alguns de nós vão sair candidatos nessas próximas eleições por outros partidos, que essa foi a nossa orientação, né, a orientação do partido, aqueles que tiverem oportunidade, saiam para depois voltar. Mas a mensagem, na realidade, que eu gostaria de deixar é a seguinte: o país é do brasileiro, é do cidadão. O senhor e a senhora, o estudante, tem que levantar da cadeira e tomar conta desse condomínio. Esse condomínio é seu, não é do político, não é do militar, não é de ninguém. O país é do senhor cidadão, preto, amarelo, vermelho, seja o que for. E identificar exatamente quem são os nossos inimigos. A população muitas vezes está sendo levada a jogar um contra o outro, né? Mediante essas diferenças de classe, diferenças de cor, diferença de credo, de sexo, o que é, na realidade, um erro muito grande. Nossos inimigos não somos nós mesmos. Né? Nossos inimigos estão em outros locais. E eles têm que identificar nos livros. Meu caro Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Telespectadores, vocês viram um patriota, um brasileiro que acredita no país e que está lutando e que saiu, como ele disse, da sua zona de conforto para tentar fazer alguma coisa em prol da nacionalidade. Muito obrigado pela sua presença e desejo todo o sucesso do partido Ordem e Progresso. Obrigado. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.